Hello, my people! Magnífico dia, amadas e amados! Como estão todos? Sábado lindo, abençoado. Que todos tenham tido uma semana abençoada, produtiva e mega positiva. Amados, o estudo dessa semana, nosso bate-papo inicial vai ser sobre casamentos e relacionamentos, tanto no parecer bíblico quanto no que nós achamos. Vanessa já chegou. Deixa eu trazer logo ela pra cá. Cadê? Sejam todos bem-vindas, já estamos ao vivo. Então, no estudo dessa semana, eu quero deixar claro para vocês que há relacionamentos e casamentos. Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem seu modo de entender. Bom dia, Vanessa, não estou vendo você não, meu anjo. Poxa, Bom o que está dia, acontecendo? Ju. Bom dia, Tudo bem, meu anjo? tudo bem? Bom dia, Ju. Como eu estava falando, Vanessa, eu achei um site aqui no final, eu vou deixar até o endereço aqui para vocês quiserem consultar também. Eu achei muito interessante a forma que eles abordaram perante a palavra do Senhor sobre casamento. Então eu vou ler esse artigo e depois eu vou deixar o meu parecer, que é um pouco pessoal, eu falo um pouco de mim. E depois você vem e traz o seu parecer também, tá bom? Tá Quem bom. for chegando aí, Vanessa, você pode dar bom dia, que eu cumprimento daqui também. E vamos Tá tocar o certo. terror na terra. Vamos. Vamos lá. Deus criou toda a humanidade com a capacidade de prosperar e aproveitar a vida, casada ou não. Mas para aqueles de nós que escolheram o casamento, não é a perspectiva de uma vida feliz juntos o que nos motiva a entrar num relacionamento matrimonial e prometer amar e cuidar uns aos outros até que a morte nos separe. É uma pergunta, né? Como cristãos, vamos ao mesmo tempo perceber que para um casamento ter sucesso e ser verdadeiramente uma união feliz, é bom procurar na Bíblia alguns fatos e diretrizes vitais que nos ajudarão em nossos caminhos. Um relacionamento feliz e gratificante. É muito claro que, desde o início, Deus pretendia que a união matrimonial fosse abençoada, gratificante e feliz. Primeiro, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, capaz de amar, comunicar e criar. E colocou-o em um belo jardim, onde todos os desejos de um coração humano puro poderiam ser encontrados. Mas o incrível trabalho de criação de Deus não foi completo até que ele fez uma mulher. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Está lá em Gênesis 2:18. Uma ajudante, uma companheira, seu igual. Alguém para compartilhar seus pensamentos mais profundos e retomar seu amor infalível. Quando Deus levou a mulher a Adão, sua alegria foi completa, como ele declarou: Esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. A gente encontra esse texto lá em Gênesis 2:23. Após essa declaração, lemos, portanto, o homem. Após essa declaração, lemos, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O próprio Jesus repete esse versículo em Mateus 19:5 e acrescenta: Sim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. O apóstolo Paulo novamente se refere ao mesmo versículo, explicando que a união matrimonial é uma figura do grande mistério, Cristo e Igreja. Não podemos deixar de perceber que Deus vê o casamento como um relacionamento sagrado e altamente exaltado. Isso é o que ele pretendia que fosse desde o começo. Ele também, desde o princípio, deu à humanidade leis que garantiriam a felicidade enquanto suas leis fossem obedecidas. Infelizmente, porém, um ato de desobediência mudou tudo e o pecado entrou na boa criação de Deus. Se formos honestos, admitiremos rapidamente que ainda é pecado que destrói relacionamentos e perturba a harmonia do casamento e faz com que o amor se torne frio.
A maioria das pessoas percebe que nascemos como criaturas egoístas e egocêntricas, com uma incrível capacidade de olhar para nós mesmos e para nosso próprio prazer. Esta é uma receita pobre para um relacionamento feliz. Jesus nos oferece o antídoto fantástico para esta doença em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Amém. Não apenas 2 corações, mas 2 testamentos. Para entender melhor isso, precisamos entender o que significa negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Podemos nos negar as coisas com bastante facilidade. Se alguém quiser perder peso, por exemplo, pode negar-se ao luxo de doces, guloseimas e insalubres, mas o que Jesus fala é claramente muito mais profundo que isso. Negar a nós mesmos tem a ver com a nossa própria vontade, nossos desejos, vontades e demandas que derivam da nossa natureza autocentrada como humanos, como resultado da queda. Nossa própria vontade é quase sempre contrária à vontade de Deus. Em um relacionamento matrimonial, logo descobriremos que não apenas 2 corações e vidas se unem, mas também 2 personalidades distintas, cada uma com sua vontade e vontade própria. Jesus também tinha uma vontade humana, mas ele disse: não a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22:42. Jesus escolheu negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Em Hebreus 10:9, ele diz: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus em nosso corpo humano. E isso custou a sua vontade. Ele é o nosso exemplo em tudo. Então, nós também podemos negar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Isso resultará em um relacionamento feliz e um casamento cada vez melhor. Jesus morreu na cruz para a expiação dos nossos pecados, mas durante a sua vida, ele tomou a sua cruz, significando que o pecado que ele levou em sua natureza humana não foi permitido viver. Isto é o que Paulo se refere como o morrer do Senhor. Em 2 Coríntios 4:10, Jesus nos convida a segui-lo neste caminho, onde o pecado pode ser vencido no poder do Espírito Santo. Se aceitarmos seu convite e seguirmos seus passos, sua vida também se manifestará em nossos corpos, para o crescente benefício e bênção dos que nos rodeiam, incluindo o nosso cônjuge. É onde entra a mentalidade, que eu falo sempre para vocês. Quando a gente quer, a gente faz, a gente se desafia. Eu sempre falo isso mesmo, né? Olha, você não vai deixar eu mentir. A vida do cristão é um eterno aprendizado. A gente tem que se policiar, tomar conta da gente como se a gente fosse criança, né? O aprendizado ele vem da repetição, a doutrina cristã também. Se eu sei que se eu caminhar por aqui eu vou errar, então eu não vou por aqui, eu vou por lá. É uma questão de enxergar, entendeu? Acho que já estou acabando aqui, gente. É um pouquinho grande, mas vale a pena, viu? Estudo maravilhoso. Vale a pena. Podemos enriquecer a vida um do outro. É uma boa notícia que Deus não mudou de ideia sobre casamento. Apesar do pecado que veio ao mundo através do primeiro casal, seu coração anseia que seja bem-sucedido para nós. E seu amor nos proveu com leis que, se mantivermos, nos libertarão da nossa natureza humana para que possamos aprender a amar uns aos outros como Ele nos ama. A natureza humana é uma mercadoria contrária. É preciso muito pouco para um pequeno mal-entendido, um hábito que não gostamos, uma palavra impensada ou um olhar crítico para colocar uma nuvem sobre nossos relacionamentos. A natureza humana é tão facilmente ofendida. Mas, felizmente, temos a palavra e as leis de Deus para nos ajudar. Se seguirmos, por exemplo, as palavras de Colossenses 3, versículo 12 ao 14, temos uma boa esperança para um relacionamento feliz e satisfatório, de maneira que Deus pretendia que fosse. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
Isso não significa que sempre concordaremos ou manteremos o mesmo ponto de vista sobre todos os assuntos. Deus nos criou como indivíduos com diferentes personalidades e maneiras de pensar, mas podemos nos encorajar mutuamente de acordo com as leis da humanidade, bondade e misericórdia de Deus. Dessa forma, podemos enriquecer a vida um dos outros e sermos verdadeiros ajudantes um dos outros, que Deus pretendia que a gente fosse. Continuamos mais uma vez batendo no ponto da mentalidade. Somos duas pessoas racionais com caráteres e essências diferentes. Serve até para quebrar um mito que muitos aí falam: ah, somos todos iguais. Mentira. Temos uma cabeça, temos um corpo e temos membros. Beleza, até aí só muda homem e mulher, correto? Mas na essência, no caráter e na mentalidade, Papai do Céu fez cada ser humano indiferente. Cada um tem a sua essência, seu ponto de vista, seu modo de pensar e agir. O que nós temos que praticar, tanto homens como mulheres, tanto cristãos quanto não cristãos, é a mentalidade do caminho justo. Sim. Isso a gente encontra na palavra. Aqueles que são apaixonados por Cristo, que são cristãos, assim como eu e Vanessa, a gente busca na palavra tudo que a gente aplica na nossa vida. E aqueles que não são, mas que se dizem acreditar em Deus, que procuram seguir os ensinamentos da forma que entenderem, né? O Papai do Céu deixou livre-arbítrio, ele não quer nada obrigado de ninguém. Mas se querem ser pessoas corretas, que sigam uma relação de confiança mútua e fidelidade. A Bíblia diz que o casamento é honrado entre versículo 4. Ele quer dizer que um relacionamento honroso para ambas as partes não há lugar no coração de Deus ou plano para uma humanidade para opressão, seja da parte do homem ou da mulher, independente de que cultura ou origem viemos. Eu li, o que eu vou falar agora eu li hoje, tá? Porque eu passo estudo de provérbios todo dia, além do que eu compartilho com vocês. E é exatamente isso que eu li agora há pouco. Em Provérbios 18, 22, lemos: aquele que encontra uma esposa acha o bem. Deus abençoou o relacionamento matrimonial desde o início, desde Gênesis 1, 27 e 28. E ele claramente pretendia que fosse de mútua confiança e fidelidade uns aos outros. Como companheiros no modo de vida, marido e mulher, podem trabalhar junto como equipe e aprender a amar uns aos outros mais e mais, para que possam crescer junto em tudo que é bom. Se esta é a nossa experiência, então podemos verdadeiramente dizer que temos um casamento feliz, sabendo que ao mesmo tempo que é bom, sempre pode ser melhor. Se ainda não estivermos lá, não temos motivos para perder a esperança. Nós podemos ter plena confiança em Deus que podemos chegar lá. Deus ainda ama criar, e se buscarmos e seguirmos suas leis e mandamentos, Ele criará uma nova vida dentro de nós. Então, também em nosso relacionamento matrimonial, nos tornaremos uma nova criação em Cristo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, como está lá em Efésios 2:10. Eu achei esse texto fantástico, né? Porque une tudo que eu pensava de forma simplificada. Vanessa, quer dizer alguma coisa sobre o texto? Não, eu tô só ouvindo parte. Tô aqui captando tudo. Deixa eu Pode continuar. cumprimentar quem chegou aqui. É Kathleen, né? Kathleen, que entrou lá no nosso grupo ontem, que você colocou. Bom dia, Kathleen. Papai do Céu abençoe. Era lá o nome dela. Raimundo, bom dia, seja bem-vinda. Eu já falei, lindíssima. Meu esposo tá aí. Bom Tá aí dia, lá, sejam muito bem-vindos, tá? Eu sou Patrícia Procópio, filha amada do Criador, mãe da Paloma, esposa do Paulo, transbordante, apaixonada por Cristo, por Deus e Espírito Santo. E a cada semana a gente traz um assunto diferente para agregar, trazer valor e entendimento na vida de vocês. Temos um grupo no WhatsApp, onde fazemos oração uma pelas outras, onde temos sempre uma palavra, tanto eu quanto a Vanessa, somos ADM nesse grupo, e a gente todo dia tem uma palavrinha, uma sementinha que o Papai do Céu planta na gente, e a gente transborda na vida de vocês.
Quem não está lá, fica o convite, pode chamar eu ou Vanessa aqui no direct que a gente coloca vocês lá no grupo. Todo dia temos estudo da palavra. Eu faço em áudio e deixo lá no YouTube. Faço a leitura de um capítulo diário e a compreensão dele também. Temos também, que eu costumo chamar carinhosamente de pílula diária, são aqueles raciocínios de autoajuda. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento, mas fica com vergonha de abrir a boca e falar, como eu sempre falo que boca fechada mata, né, Vanessa? Mas aí Sim. o Papai do Céu manda aquela visão para mim e eu imediatamente já transformo isso num áudiozinho curto de 1 minuto e meio, depende do que o senhor fala, e também deixo lá no YouTube para levar um pouco de clareza, um pouco de conforto e um pouco de apoio para as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, sabe? Que as pessoas hoje em dia precisam entender que nada cai do céu. Tudo nós temos que buscar. O Papai do Céu já deixou tudo pronto. Só que ele não vai pegar e vai falar assim: Vanessa, abre a mão, filha, que eu vou botar esse café aí para você. Se a Vanessa não levantar, não botar água para ferver, não botar um pó lá, não vai rolar o café. Então, tudo na vida é busca, é mentalidade. Está lá em Romanos 12:2. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, é a nossa obrigação estarmos sempre nos atualizando, sempre procurando saber o que está acontecendo, sempre procurando, primeiro dentro de nós, o que Deus quer de nós. Senhor, te entrego no dia de hoje, me capacita, me direciona. Primeiramente, a conexão com a fonte. Depois disso, toca o terreno na terra. Então, é isso. Canais estão abertos de comunicação, tanto aqui no Instagram, quanto também no Facebook. Já botei minhas páginas lá à disposição também. WhatsApp e também YouTube. Não tem mais desculpa para não ouvir falar de Deus. E todos os sábados, eu e Vanessa estamos aqui, linda e maravilhosa, para honra e glória do Senhor. Vanessa, deixa teu parecer sobre o estudo de hoje, que ao final eu leio o meu aqui. Sabe que eu gosto de fazer palestra, né, meu amor? Então eu escrevo tudo que eu penso, com exceção desse texto que eu li agora, que não é meu. Esse texto está lá no site cristianismoativo.org. Quem quiser estudar, dá um pulo lá, tem ótimos ensinamentos. Agora é com você, Vanessa. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né, através dessa live. Que Deus possa vir falar ao coração de cada um, né? Que você possa sair daqui com a mente renovada, né? Estamos falando de um tema muito importante nos dias de hoje, né? Como a Paty acabou de fazer o estudo, e eu tinha separado também aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que fala: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a gente vê que desde o princípio Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos. E o casamento, ele não é só algo físico, ele é espiritual, né? Sempre tem que estar a presença do Senhor no meio para poder dar certo. E um destaque que eu queria deixar aqui é que aí entra, que a Paty costuma falar, que a gente tem que ter a mentalidade aberta para poder dar certo, porque como somos todos diferentes, e quando a gente nos casamos, a gente vai viver o resto da vida com alguém que não é igual a gente, que tem hábitos diferentes, que pensa diferente, e aí onde entra o respeito para poder dar certo. E uma palavra que me chamou a atenção, que fica em 1 Pedro capítulo 3, que é onde fala: também vós mulheres estáis submissa ao vosso marido. Muitas pessoas, elas enfatizam nessa palavra de submissão, por não ter a mentalidade aberta. As pessoas, ambos os casais, eles acham, principalmente a parte das mulheres, acham que submissão é você andar debaixo do pé do esposo, você não ter seu pensamento próprio. E a palavra submissão significa andar sobre a mesma missão. Os dois têm que andar uma missão compartilhada. Ambos têm que ter respeito, ambos têm que respeitar uma vontade do outro. E
as pessoas precisam esclarecer isso, né, dentro de um relacionamento, porque submissão não significa você viver a mercê, obedecendo ali fielmente o outro, mas ter comunhão, ter respeito para poder dar certo, porque o casamento, eu sempre bato na tecla que tem que ter o respeito, né? Tem que ter amor, mas o respeito ele é fundamental, porque se não tiver o respeito, não tem como um relacionamento dar certo, né? E aí entra a mentalidade. Tem que ter a mente aberta para que ambos busquem cada vez a melhorar e Deus seja o centro do casamento, né? Para poder dar certo, porque o casamento ele é espiritual. E hoje a gente vê muito casamento sendo destruído por falta de conhecimento e as pessoas hoje também estão cansadas, elas não querem mais lutar pelos seus casamentos. Ao ter um erro dentro do casamento, elas decidem separar ao invés de lutar, de corrigir o erro, de ser pessoas melhores, né? Então, e a gente vive muito isso hoje. Por isso que muitos casamentos não têm dado certo, não têm durado. E elas acabam se separando, achando que vai resolver o problema e parte para outro relacionamento, e daí já complica tudo. As pessoas, aquela parte da mentalidade, a gente fala muito de mentalidade porque eu estudo programação neurolinguística, então o comportamento das pessoas, para mim, é um pouco mais fácil de se entender porque eu estudo sobre isso. É assim, Sim. hoje em dia, né? Porque na doutrina da palavra, eu aprendi assim, mesmo a minha mãe sendo católica, não praticante, mas muito temente a Cristo, ela sempre me ensinou que tudo na vida, independente de relacionamento, independente de alguma coisa que você venha a alcançar, tudo depende do teu esforço. Tudo depende da sua dedicação. Então, por isso que eu falo que é uma questão de mentalidade. Se você entra num relacionamento, falando de casamento agora, depositando as suas fichas no outro, no que o outro vai trazer para você, no que o outro vai fazer para você, você já começou errado. O casamento ele começa dentro de você. Primeiro, a sua comunhão com Cristo. O que você pediu para Ele? Porque Deus, se for bom para você, Ele te dá. Só que se vai fazer valer a pena, se vai dar certo ou não, depende do seu comportamento. A gente vê hoje em dia pessoas se unindo a outras por conveniência. Porque a pessoa tem um status social, porque a pessoa tem uma boa vida financeira. Não é por amor. Não estou generalizando, não estou falando que todos os relacionamentos sejam assim, tá? Eu sou uma pessoa que não sou perfeita, sabe? Não sou melhor do que ninguém. Só que eu estou no meu terceiro relacionamento. E espero em Cristo que seja o último. Mas por quê? Porque lá atrás eu não tinha a metade do conhecimento que eu tenho hoje. Naquela época, lá atrás, no meu primeiro relacionamento, eu queria sair da casa dos meus pais. Eu queria ser livre. Olha o pensamento da pessoa. Eu queria tomar minhas próprias decisões, sair, chegar ao que eu quiser. Então, eu pensava que se eu tivesse a minha casa, se fosse casada, eu poderia fazer tudo o que eu quisesse. Beleza, a gente vai, quebra a cara, aprende. Não é assim, né? Segundo relacionamento, eu vivi 15 anos com uma pessoa ótima, mas que não era para mim, porque nós tínhamos alinhamentos diferentes. Eu costumo falar que existe união e unidade. Se você não tiver unidade no teu relacionamento, ele não vai dar certo, tá? União gera dispersão. Eu gosto muito de usar o exemplo do saco de laranja. Bom dia, Suane. Seja bem-vinda, meu anjo. Se nós pegarmos várias laranjas e colocarmos dentro de uma sacola, todas estarão unidas ali dentro, correto? Mas se eu dou um rasgo nesse saco, cada laranja vai procurar seu caminho. Cada um vai cuidar da sua vida. Então, união gera dispersão. Agora, se eu pego essa quantidade de laranja e faço um suco, tem como separar? Não. Por quê? Porque elas estão em unidade. Então, o casamento, o relacionamento, ele precisa ter unidade. União gera dispersão. Unidade gera propósito. Quando um casal, um homem ou uma mulher, olha no mesmo caminho, na mesma direção, não só o relacionamento dá certo, como tudo que ele se dispõe a fazer. Agora, se você entra num relacionamento cheio de vaidade, cheia de ego, cheia de orgulho, cheio de tudo que o Senhor abomina, como é que você quer ser feliz? Quando você se une a alguém, eu costumo, tá até no texto que eu botei aqui, mas eu vou falar, quando eu conheci o meu esposo, eu falava para ele
que nós éramos a união de dois na soma da um. Eu não tinha a menor concepção que hoje eu tenho. Hoje nós somos a soma de três que dá um. Porque a unidade, a propósito, o caminho é o mesmo. Sabe? E eu aprendi uma coisa muito fantástica nesse meu último relacionamento que transformou a minha vida. Sabe? Quando você caminha para Deus, Ele faz tudo para você. Você não precisa pedir nada. Vanessa conhece um pouco da minha história. Vocês me conhecendo um pouco, estão me acompanhando também. A partir do que eu conheci meu esposo, do que eu tive minha filha, foi o Senhor que mandou nada eu pedir. Eu vim de uma experiência amorosa de 15 anos que só me trouxe aprendizado, porque na vida nada se perde, né, gente? Tudo se aprende. Então, eu fiquei, não quero filho, não quero marido, não quero mais nada. Eu agora só quero trabalhar para o Senhor e para mim. Isso eram as palavras que saíam da minha boca há 8, 9 anos atrás. Aí Deus trouxe o Paulo. Em 2017, Deus trouxe a Paloma. Gente, e é só vitória. Tá? Não vou falar que a vida do cristão é bênção, é flores, porque não é. Nem a vida de Jesus foi. Teria muita pretensão da minha parte querer que a minha fosse, né? Mas tudo é o quê? Questão de mentalidade. Quando você se entrega ao Senhor verdadeiramente, sinceramente, e aplica na tua vida o que está escrito na palavra dele, não tem como você não prosperar. E eu digo isso em todas as áreas da sua vida. Porque Deus quer o bom, o perfeito e agradável para nós. Essa é a vontade dele. Mas para nós acessarmos isso, nós temos que seguir a palavra. Nós temos que viver como Jesus ensinou. Para alguns, isso pode parecer o fim do mundo, porque tem que abrir mão das coisas que Deus abomina. Tem que abrir mão dos vícios, tem que abrir mão do orgulho, tudo que ele traz, que eu chamo de diabinho de estimação. Né? Tem que ter uma mentalidade renovada, transformada diariamente, porque o ensinamento que eu aprendi lá em 1990 está lá, meu amor. A gente já está em 2023, então, né, tudo se atualiza. Se eu ficar com a minha mentalidade de 1990, não estou prosperando, não estou evoluindo. Só um minuto. Posso fazer nada agora, não dá um minutinho, tá? Então, gente, tudo é questão de mentalidade. Vou pedir licença a vocês rapidinho. Vanessa, assume, por favor, que o cachorro pegou o brinquedo da Paloma. Tá bom. Tá bom, gente, desculpa. Ju, respondendo só a pergunta que a Ju estava falando, realmente é isso. Tem que ter a junção, né? Sempre os dois, porque se não tiver essa junção do casal, né? Nada flui, nada vai para frente. O casal tem que ser unidos num só propósito, em tudo que dizer a respeito do casamento, eu acho que tem que andar junto, porque se você casou, né, para formar uma família, então a gente tem que andar no mesmo propósito, porque se não andar no mesmo propósito, não tem como um relacionamento, um casamento ir para frente. E hoje a gente vive muito isso de cada um, né, os casais estão casados, mas no propósito estão separados. Pode assumir. Pode continuar, Vanessa, seu raciocínio. Eu estava concluindo aqui que a Ju tinha falado que ela comentou aí embaixo que o casal é uma junção, né? Tem que andar juntos. Aí eu estava falando que quando você casa e se torna uma só carne, tem que ter o propósito de andar juntos, porque senão não tem como ir para frente. Se eu e o meu esposo somos casados e a gente andar no mesmo propósito, tem mais chance de darem certo as coisas, porque hoje em dia a gente vivencia casamentos onde as pessoas estão casadas, mas na hora da prática, né, de viver o casamento, de estar no mesmo propósito, cada um por si, né, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua opinião. E não Você me permite, Vanessa, eu vou voltar lá na parte da submissão que você deixou muito bem explicado aqui,
Mas é Sim, nessa parte que você está falando aí que entra a submissão. Porque enquanto alguns pensam que a submissão é aceitar tudo, na realidade não é. Na realidade, a submissão é assim: o casal está ali, tudo tem que ser conversado, né? Aconteceu uma situação, independente do que seja, pode ser uma situação financeira ou uma situação pessoal. O homem ou a mulher te chama para conversar. Olha, marido, aqui em casa eu faço muito isso. Está acontecendo assim, assim, assim. O que você acha que nós devemos fazer? Então, o homem vai dar a sua opinião, a mulher vai dar a opinião dela e juntos vão decidir fazer a respeito do assunto, sabe? A questão da obediência, do respeito tem que ser mútuo, não é só da mulher, não, tá? sim. É porque na palavra a visão está falando do homem. Então, o homem é o provedor, o homem é que traz sustento para casa. A mulher já é a parte da educação, né? A parte da formação do caráter da família. Mas nos dias de hoje, que a gente vem se atualizando e se renovando, né? Se transformando no passar dos anos, a gente entende que para ter sucesso, para ter crescimento, para o relacionamento evoluir, precisa tudo ser em comum acordo, ou seja, tudo tem que ser em unidade, seja na parte financeira ou seja na parte amorosa, a parte do coração. Se não tiver entendimento, se os dois não olharem para o mesmo lugar, não prosperam. Então, quando você, por isso que eu falei, quando você se casa, você primeiro tem que se preparar. Você vai dividir a sua vida com outra pessoa. Isso é Sim, independente, vale tanto para homem quanto para mulher, tá, gente? Agora, o que não pode acontecer é você estar num relacionamento pensando só em você e querer que o outro faça a tua vontade. Não é assim sim. que funciona, tá? Muitas Seja pessoas eu bem-vindo, vejo Amado. passar por dificuldades no relacionamento porque estão pensando só nela e esquecem de pensar no parceiro. Sim, Aí eu quero ele para mim porque eu amo ele, que não sei o quê, mas ele te ama. Deus te deu o casamento para os dois, não foi só para você. Não é escolher aquela pessoa que passou, eu quero aquela, que vai ser minha. Não, não é assim que funciona, sabe? Então, antes de casar, é por isso que a gente fala, quando a gente é novo, a gente é muito afoito. Né? Mas antes de casar, é necessário você se autoconhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta. Para isso, existe namoro e noivado antes do casamento, né, gente? sim. Porque é durante o namoro e o noivado que você vai conhecer a pessoa que você Seja se bem-vindo, apaixona. Cauã. É durante o namoro e o noivado que você vai saber se aquele varão é aquele que, quando você estiver triste, vai ser tua base. Quando você estiver feliz, vai estar ali pulando, glorificando, agradecendo a Deus por do teu lado. Enfim, sabe? Porque, como eu falei, que o relacionamento é a soma de duas pessoas que dá uma, é exatamente isso. Vocês vão se completar. Agora, se não namorou, se não noivou, foi direto para os finalmente e querer achar que se conhece, meu amor, é um pouquinho complicado, né? Você não conhece nem a si mesmo. Sim. Imagina o próximo. E virar Como o eu outro, falei pra né? você, o coração do outro é terra que só Papai do Céu conhece. Sim. Então, além de ter muito respeito, né, primeiro por nós mesmos, e como imagem e semelhança do Criador, nós merecemos o melhor, nós temos que estar sempre buscando o melhor para nós também temos que desejar o melhor para o próximo, né? Porque Sim. senão eu também não vou ter bênção nenhuma. Vai, Vanessa, conclui aí que eu quero deixar o texto que eu fiz, abrir espaço para E, perguntas e e, encerrar, porque e, hoje também é sábado, né? Não sei o que você vai fazer aí, mas aqui é dia de faxina, é dia de estudo, é dia de trabalho também. Como eu falo, né? Todo dia é segunda-feira. Então, todo e, dia tem o que fazer. Não tem folga, não. Fala aí, meu anjo. e essa questão também, Paty, uma questão que sempre que eu gosto de observar nos casamentos do dia de hoje, é sempre, não tem como não bater na tecla, é a mentalidade mesmo. Porque se a gente for analisar os casamentos desde lá da antiguidade, antigamente as mulheres, elas eram, como que se diz, as mulheres só eram predestinadas para casar, né, ficar dentro do lar e cuidar da família, da casa, e o homem era o provedor de tudo. Mas hoje isso mudou.
Hoje a mulher, é por necessidade mesmo, e por também a mulher querer se auto, como você Mentalidade. pode falar? Isso. Hoje a mulher tem a necessidade de ir em busca do trabalho também, trabalhar fora de casa. E hoje a gente ainda enfrenta muito isso, porque eu conheço várias pessoas que são casadas, mulheres que não trabalham fora por machismo do esposo, porque fala que mulher não tem que trabalhar fora, tem que ficar em casa. Né? Eu acho isso um egoísmo também da parte da parte masculina, né? Por falta da mentalidade também. E as mulheres Como acabam se está na sujeitando a palavra, isso. né, Vanessa? Tudo é transformação e atualização. E, Lá atrás, e, isso pode até ser dessa forma, né? Lá em 1900, antigamente, era obrigação o homem trabalhar e a mulher ficar em casa. Hoje em sim, dia, a gente vê que é a unidade dos dois que traz a prosperidade. Então, sim, se os dois trabalham para o mesmo propósito, sabe, é crescimento deles. É uma questão de mentalidade. sim. Então, isso é uma questão questão que a gente vivencia muito hoje nos relacionamentos, as esposas acabam, Paty, se submetendo a isso. Muitas mulheres se submetem a relacionamentos abusivos, né? E estão achando que estão vivendo um casamento. E tem mulher que acha lindo quando o esposo grita e tem ciúme, essas coisas. E às vezes a gente não pode nem ajudar por conta da mentalidade Exatamente. que você não tem. E tem pessoas que acham que casamento é isso. O marido dá uma de machão dentro de casa, gritar com a esposa, bater o pé, que E, não pode fazer isso e aquilo. Né? A gente vivencia muito isso. Ainda tem muitas mulheres presas em relacionamento desse jeito abusivo que são sabe o que eu vou maltratadas. falar? Parece clichê, né? Mas se Sim, essas mulheres lessem de verdade a Bíblia, elas não passariam pela metade das situações que elas se permitem passar, sim, sabe? Porque as pessoas fazem com a gente, Vanessa, o que a gente permite que elas fazem. Então, se eu isso, sei que eu sou filha amada do Criador e Ele quer o melhor para mim, para que eu vou me submeter a esse tipo de tratamento? sim, Ontem eu estava porque conversando com uma amada aqui, que estava me dando notícias de uma outra que sumiu, né? Um tempo atrás eu tinha um grupo de prematuros, porque a minha filha nasceu prematura, então eu não tinha muita experiência, e assim como muitas mulheres não têm, eu fiz um grupo para a gente se ajudar. Eu sempre fui assim, gente. Eu sempre fui de transbordar na vida das pessoas. Só que as nossas bênçãos cresceram, né? A minha vai fazer 6 anos daqui a pouco, e cada uma foi cuidando da sua vida e o grupo se acabou. Mas restaram a amizade, né? Eu converso com algumas ainda durante anos. E ontem eu estava conversando com uma delas, estava me dando notícias de uma outra, que durante o grupo teve 2 filhos, entrou no grupo por causa de um e em seguida teve outro. E a vida da mulher se transformou no grupo. Ela deixou o primeiro esposo, o pai da primeira filha, e aí começou a prosperar sozinha. Arrumou um emprego, cuidava dos filhos, né? Botou na escola, tudo bonitinho. Aí sumiu do grupo. Aí o grupo acabou. Isso que eu tô resumindo para vocês 5 anos de grupo, tá, gente? Meus grupos, eles são assim, eles têm estrada. Então, quando chegou no finalzinho, ontem que eu fui saber que ela tá pedindo dinheiro aos outros, perdeu o emprego, arrumou um homem, diz que o homem é tudo para ela e ela não tá nem aí para as crianças. Aí é o que eu falo, como é que pode uma pessoa que conhece o amor de Deus, já caminhou, já sentiu, já leu a palavra, pelo menos segundo ela dizia, se encontrar numa situação dessa hoje e achar que está tudo bem, sabe? É a mentalidade. Como é que antes eu estava prosperando e agora eu estou descendo e eu mesmo não enxergo isso? Desconectou da fonte. E não enxerga. É exatamente o que você está querendo dizer aí dessa pessoa que você conhece. A Suane está falando aqui, ó. O mesmo caso, tem homem que paga as contas maior em casa. Ir falar que não vai ajudar a esposa por causa disso, em organizar as coisas de casa, o homem tem que ajudar a esposa sim, e a esposa ajudar o esposo. Exatamente, Suane. É isso mesmo, sabe? É a unidade.
Aqui em casa, o meu esposo, eu sou, graças a Deus, eu não tenho isso para falar do meu esposo. Embora nós somos pessoas completamente diferentes, nós nos completamos em praticamente todos os sentidos. Não em todos também, porque é generalizar demais. Mas é assim, se eu demorar, eu levanto por volta de 4, 5 da manhã. Ele levanta às 6. Se eu levantar, independente de eu fazer café ou não, se não estiver pronto, ele não fala um ai. Ele vai lá, mete a mão e passa o café. Sim. Se deu meio-dia, o almoço não está pronto, que a minha prioridade é a Paloma. Então, comida para ela sempre tem. Eu não ligo, porque às vezes eu estou fazendo jejum, né? Às vezes eu não estou com fome. Então, eu não dou aquela prioridade. E ele almoça fora também. Raramente, só final de semana que a gente está sempre juntinho nos beijos. Não tem comida pronta, não tem um arroz pronto. Ele mete a mão, lava o arroz, vai pro fogão, vai cozinhar. Ele sabe fazer. Graças a Deus. Mercado, a Vanessa me conhece. Uns anos atrás, eu passei 14 anos da minha vida trabalhando em mercado. Hoje, eu não consigo mais nem passar na porta direito. Paulo Roberto é quem faz as compras de casa, é quem sai para pagar a conta. Eu só saio mesmo para levar minha filha na escola para comprar alguma coisa específica. Eu preciso disso. Então, eu vou estar em tal lugar, compro o que eu preciso e volto para casa. Tudo meu é assim. Graças a Deus, Deus me mandou um homem que supre as minhas necessidades. E eu não busquei. Pelo contrário, eu estava num momento tão vulnerável da minha vida, que eu falei para Deus que eu não queria mais marido, que eu não queria filho, porque há 20 anos atrás, ou mais, eu tive uma experiência traumática, a mesma coisa que aconteceu com a Paloma, aconteceu com outro filho meu que Deus levou, e eu não queria mais. Então, eu falei, daqui para frente, isso há 8, 9 anos atrás, daqui para frente, a minha vida vai ser servir a Deus e me cuidar. Sim. Mas, como é sempre a vontade do Senhor, né, assim que a gente fala para Ele, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Qual foi a vontade dele? Que eu fosse uma mulher casada, virtuosa, mãe de uma filha maravilhosa e vivendo tudo que eu tenho que viver diariamente. Os obstáculos, né, as dificuldades, os problemas, sempre visando o nosso progresso, a nossa prosperidade, porque foi para isso que Deus nos fez. A gente não tem que viver essa vida de qualquer jeito, esperando o melhor no reino, não, gente. A gente tem que fazer o melhor aqui. Nós somos seres espirituais tendo experiências no corpo material. Quando a gente for para o reino, nós já vamos com a mentalidade já, ó, só de usufruir mesmo. Não tem trabalho lá. Tem aquela piada que eu sempre conto aqui, que fizeram piada, que eu acho que é uma coisa muito verdadeira. O cristão viveu a vida dele aqui do jeito que ele achou melhor, fez o melhor dele, né? Mas ele não leu a palavra. Ele conhecia a palavra, tinha noção, escutava o que o pastor, o padre falava, o que as pessoas transbordavam na vida dele, mas ele mesmo nunca pegou a palavra para ler. Beleza. Ele cumpriu a jornada dele, morreu, chegou lá no céu, lá no reino. Jesus perguntou para ele, meu filho, por que você não leu a Bíblia? E ele respondeu, Senhor, as atribulações, o trabalho, a vida em si, né? Deixei para ler aqui porque é mais calmo, tem a eternidade. Sabe o que Jesus falou para ele? Filho, eu deixei aquele livro lá embaixo para você aprender a viver lá embaixo. Aqui é outro livro. Então aproveita, gente. A palavra do Senhor é de graça. O conhecimento para você ter uma vida simples, feliz e próspera, está ali. Eu falo para minha filha de 5 anos e ela repete para você. A vida é um jogo e as regras desse jogo estão na palavra do Senhor. Então bota a preguiça de lado, né, que eu chamo de diabinho de estimação. Para de alimentar esse desejo inútil de assistir novela, de assistir jornal, onde cada 10 notícias, 50 é desgraça e mentira. E vai ler a palavra. Eu tenho certeza que você vai ganhar em mentalidade, qualidade de vida e prosperidade. Sabe? A gente, nós mesmos, é que nos impedimos de acessar o bom, perfeito e agradável do Senhor. A gente fica esperando até pela opinião dos outros, que não vai agregar nada na nossa vida. Ontem, vocês sabem que eu estou fazendo um estudo e a compreensão do livro de João Batista, e ali, menina, é código atrás de código, sabe? É insight atrás de insight. O capítulo de ontem falou
que a gente não deve se preocupar com a opinião do próximo, a gente tem que se preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito. Verdade, Ai, pai. se eu botar um negócio preto aqui, o que vão achar? E daí que vão achar? Quem é que tem que achar alguma coisa? Cada um tem que cuidar da sua vida. O Papai do Céu deu uma vida para cada um. Nós temos que fazer o nosso melhor diariamente, como se fosse para ele, não é tudo dele, para ele, por ele. Por que que eu vou me preocupar com a opinião do irmão? Eu tenho que pedir bênção para o irmão. Prosperidade, Papai do Céu, transforma. Seja direcionamento, que não haja problema, que haja prosperidade. Porque se eu desejo isso para ele, é isso que eu estou desejando para mim. É simples, gente. Ó, não sei se é porque eu estudo muito isso. Na minha concepção, as coisas são fáceis. As pessoas é que têm o hábito de dificultarem tudo. Quando alguém fala perto da minha filha que está difícil, sabe o que ela fala? Não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então vamos se preparar. Tá tudo aí. Papai do Céu deu a vida, a capacidade de aprender. O universo é repleto de ferramentas para a gente usar ao nosso favor. A gente tem o dom de aprender o que a gente quiser, gente. Basta a gente querer. E por que não aprende? Está esperando o quê? A minha felicidade não está na mão do meu esposo. A minha felicidade está no Senhor. Sim. A minha felicidade não está em eu receber muito dinheiro. A minha felicidade está em servir a Deus, ajudando as pessoas. Se uma pessoa dissesse assim para mim, poxa, obrigado, tá? Eu precisava ouvir essas palavras, como eu escuto todo dia nos ensinamentos que for. Senhor, para ti, toda a honra, toda a glória, todo louvor, tudo é seu, Senhor, nada é meu. Porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Ele. Quem faz para Ele é abençoado, gente, não precisa pedir nada. Então, sabe, às vezes você está numa situação porque você mesmo se permitiu. Você está reclamando, já começa por aí. A palavra reclamar é uma marcha ré que você dá na sua vida. Para de reclamar e começa a clamar. Começa a agradecer até pelas negatividades que o dia te traz. Porque, como eu falei antes, nada se perde nessa vida, tudo se aprende até nos maus momentos. Então, no relacionamento abusivo, eu passei 15 anos no relacionamento abusivo. Nunca me prostituí, nunca roubei, sabe? Já fiz muito pecado, já falei muito mal, já briguei muito, já falei muita coisa que não devia. Porque eu não sabia que eu não precisava falar. Eu não sabia que eu não precisava passar por tudo aquilo. Eu só precisava me conectar. Depois que eu descobri que o caminho era esse, meu amor, mas só fazem comigo o que eu permito que façam. E eu não brigo com ninguém. Não brigo com ninguém. Sabe? Papai do Céu, quando você se entrega na mão dele, ele traz tudo que você merece e afasta tudo que não vai te agregar. Até porque isso é uma palavra, né, Paty? Lá em Mateus fala que primeiro buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sempre. É o que eu falo, é tudo lá. Sabe? É tipo assim, você não precisa ser um repetidor. Sabe? Você não precisa ser um robô. Ó, como a Vanessa decora, sabe? Eu aplico na minha vida. Quando você pega o aprendizado e aplica na sua vida, as palavras do Senhor saem da tua boca naturalmente como exemplo vivido. Não, Vanessa, desculpa, se eu falei alguma coisa que você não entendeu ou que soou mal, não foi a minha intenção. O que eu quero explicar é o seguinte. Todo dia, Deus coloca uma sementinha no nosso coração. E o que Deus quer da gente? Relacionamento. Relacionamento não é decorar a palavra dele. Relacionamento é fazer da tua vida exemplo da palavra dele. Sim. Por isso que eu falo, e sempre vou falar isso para vocês. Tudo que você precisa está na palavra do Senhor. Peça direcionamento ao Espírito Santo a cada estudo que você fizer, seja sozinho ou acompanhado de alguém. Porque o plano de Deus na vida das pessoas não é o mesmo. Deus tem um propósito na vida da Vanessa, tem outro na minha vida, tem outro na vida da Suane, tem outro na vida da Eli. Sabe? A Vanessa tem um entendimento dela, como no estudo de teologia. O meu mentor fala, todos estudam o mesmo estudo aqui, mas cada um tem a sua visão.
Deus sim, coloca a visão que Ele quer. Ele usa as pessoas da maneira que Ele quer. Então, às vezes, eu posso falar uma coisa que vai entrar de uma forma no ouvido e no coração de alguém. A Vanessa vai falar uma coisa que vai entrar. Um vai agregar ou não. E tá tudo bem. O importante é que ambas, tanto eu quanto a Vanessa, têm o mesmo propósito. O reino. Tudo é dele, para ele e por ele. E o nosso trabalho aqui é levar a informação e o conhecimento baseado na palavra do Senhor. Raramente, tudo que eu falo assim, a gente encontra tal lá, tá lá, porque já foi estudado antes, né? Como a Vanessa falou aí, tá na palavra. Ela estudou, beleza. Sabe, mas nem sempre eu vou chegar aqui e vou falar uma palavra para você. Gente, isso aqui tá baseado lá em fulano de tal, o número não. Às vezes eu falo uma coisa para você porque aconteceu na minha vida. Eu apliquei, eu vivi, eu venci e tô transbordando para você. Baseado no que eu aprendi na palavra. E assim tem que ser. Eu vou ler aqui o que eu escrevi a respeito do relacionamento, tá? Mais falando do meu mesmo em si. E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? A gente fala. Eu não vou me esticar muito, porque se a live ficar muito grande, depois eu não consigo salvar ela, não sei porquê. Teve uma das lives que a gente fez aqui que eu não consegui compartilhar depois. Não entendi. Mas tá. vamos lá. Pode Só falar, minha filha. falando, só, é, só falando ainda dentro dessa pergunta da Suane, é que é uma coisa que a gente vivencia também muito, né? É a questão que, como hoje estamos no século XXI e tanto a esposa como o esposo, ambos raramente ficarem em casa, todos, ambos vão trabalhar fora. E ao chegar em casa, né, tem marido que vai lá, toma um banho, deita no sofá e a casa fica por conta da esposa. E se pedir ajuda, ele se zanga porque fala que trabalhou o dia todo, como se a esposa não estivesse cansada, não fosse trabalhar, né? Aí entra a parte da mentalidade também, porque se a pessoa ela tivesse a mentalidade aberta, claro que automaticamente ele ia chegar em casa e ajudar a sua esposa a fazer o fazer. Mas ainda existe muito homem machista em questão disso também. Tem homem que fala, eu não vou fazer porque tem uma mulher dentro de casa para fazer, Mas e mulher tem uma. sabe como é que a gente muda isso? Há algumas semanas atrás, não sei se você acompanhou, uma menina fez uma pergunta aqui no Story exatamente sobre isso. Como faço para mudar a mentalidade do meu marido? E eu respondi para ela que ninguém muda ninguém, né? O que acontece é a pessoa desejar ser transformada. E como que isso acontece? Quando eu sou o exemplo, eu Sim, mudo a minha postura, né? Eu mudo a minha postura, eu sigo no caminho reto e não dou importância, sabe, para o outro. Ele vai observar a minha mudança, vai ver os meus resultados e vai desejar mudar também, sabe? Eu não preciso sim, ficar fulano, olha que é assim que se faz. Quanto mais você faz isso, mais se no caso do homem, principalmente o homem, o que ele vai ver? Tá me desafiando, tá querendo dizer que é melhor do que eu. sim. E aí O começa a ego, competição. o ego e o orgulho, Uhum. eles falam mais alto. Os homens não é desmerecendo, tá, homens? Mas nem foi eu vou falar uma coisa que nem foi eu que falei, foi o Cláudio Duarte. Ele disse que os homens têm várias caixinhas dentro do cérebro e que a mulher tem uma caixa só. A mulher tem uma caixa só. Um Sim, exemplo. A mulher consegue cozinhar, falar no telefone e ainda pedir para o homem fazer alguma coisa ao mesmo tempo. O homem não. O homem chega, vai lá na caixa do banheiro, toma banho, sai da caixa do banheiro, vai para a caixa da sala, senta no sofá. E se a mulher falar alguma coisa, ele tem que ir lá na caixa da mulher para tentar ouvir o que ela está falando. sim, Então, questão de mentalidade. Por que nós mulheres somos assim? Porque nós nos doutrinamos desde pequena a ser multitarefas. Quando os homens são criados para quê? Trabalhar e trazer sustento para casa. Eles não são doutrinados para respeitar uma mulher. Eles não são doutrinados a resolver problemas junto com a mulher. É uma questão, sim. é o que eu falo, é a E aí transformação diária da mentalidade. Mas a E pessoa aí tem entra que o querer. desgaste, né, Cássio, no relacionamento. Oi? Eu tô falando, e aí entra o desgaste no relacionamento, porque tem muitos casamentos que as esposas se tornam mães dos maridos. Olha, porque aí eu vou voltar lá atrás de novo. Por que que existe o namoro e o noivado? O namoro é a primeira etapa, né? É a fase dos Sim, beijinhos, onde tudo é bom, tudo é felicidade.
Já o noivado é um pouquinho mais profundo. Você vai conhecer o caráter, o rosto, os gestos. Você tem esses dois tempos para conhecer o teu parceiro. Eu Sim. costumo muito perguntar. Vou perguntar para você, Vanessa. Eu acho que eu já te perguntei, mas como tem mais pessoas, vamos participar as pessoas aí. Na opinião de você, Vanessa, e vocês que nos escutam, o que é melhor? O início do namoro ou o final dele? O início? E vocês que estão ouvindo aí, o que vocês acham? É melhor o início do namoro ou o final do namoro? Deixa eu ver o povo interagir aí. Tá, enquanto eles interagem, eu vou responder que o melhor, Vanessa, é o final do namoro. E por quê? Hum, O final do namoro, ele vai te levar ou para um casamento feliz ou para um livramento, sim, entendeu? faz Você sentido. tem o namoro para conhecer. A gente fala namoro, mas claro que do namoro para o casamento ainda tem o noivado, né? A gente sabe. Mas é o tempo que Deus te deu para você saber se é aquele varão mesmo ou se é aquela mulher mesmo que você vai dividir os melhores anos da sua vida. Só que as pessoas, principalmente as de hoje, costumam pular essa etapa, né? Isso. E depois querem reclamar quando não dá certo. Mas elas não têm a mentalidade de entender que a escolha foi dela. Ela escolheu não esperar, ela escolheu não conhecer a pessoa, independente de homem ou mulher. Sabe? Então, é muito fácil reclamar hoje que o cara não faz o que ela quer. É muito fácil reclamar que a mulher hoje não trabalha para ajudar ele. Mas se lá atrás desse um pouquinho de atenção para conhecer o caráter e a índole da pessoa, você não estaria passando por isso hoje. E, Assim, é isso, pode falar. isso é uma questão. Isso é uma das questões que vem avançando, né, Paty? As pessoas hoje, nem namoro não tá tendo. Você vê que tem pessoas que se conhecem hoje, amanhã já estão dentro de uma casa compartilhando um relacionamento e se torna Agora uma coisa me diz desgastante. qual é a porcentagem de um relacionamento desse dar certo. Zero. Esse relacionamento está baseado em Deus? Sim. Eles colocam as vontades deles, né? E Deus lá em último lugar, e aí nunca dá certo. E Por depois isso que ainda hoje, se acham no direito de reclamar. sim, É igual eu vejo muitas pessoas, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas não para olhar que foi a decisão que a própria pessoa tomou lá atrás, sem consultar ao Criador, né? sim, sim, Eu falo isso para as meninas que eu converso aqui. Na hora de virar o zoinho, você perguntou para Deus se estava bom, se podia, se era aquilo? Agora, na hora da sim, responsabilidade, você está reclamando por quê? Toda ação tem uma reação. Você colhe, você sim. planta. Se você tiver a mentalidade de se conectar ao Criador e pedir o direcionamento, Senhor, eu quero isso, mas só permite que isso venha para mim se for para o meu crescimento, se for para minha felicidade. Tenha relacionamento com o Criador. Isso eu converso aqui em casa sozinha, às vezes, o meu esposo está falando comigo? Não, filho, estou falando com Deus. E eu não tô nem aí se me acham maluca, se me acham neurótica, eu não tô nem aí, sabe? Quem tem que saber do meu coração é Deus. Se eu quero o melhor para mim, o melhor para mim é seguir, é me conectar com Ele, pronto, acabou. Não quero saber de outra verdade. Para que você vai, tipo assim, sabe? Parece uma conta que não fecha. As pessoas hoje, elas vão muito pelo sexual, sabe? Sim, Vão muito pelo atrativo da beleza. Minha mãe falava que beleza não põe mesa, quando eu era criança. Eu via os atores na televisão e falava, nossa, que menino bonito. Quando eu crescer, eu vou casar com um homem igual a esse. Minha mãe falava, filha, beleza não conheço. E é verdade. sim, Você já viu hoje o que mais você vê? Vou falar, mulheres, não me apedrejem, por favor. Mas é verdade. Você chega perto de uma pessoa, e eu vou falar agora, aconteceu até há poucos dias. Eu encontrei com uma menina lindíssima, mas linda que parecia uma boneca. Sabe aquelas meninas que vai pra academia,
e se cuida, o cabelo, as unhas, mas então não vou falar que é perfeito, porque não é Deus, não é perfeito só o Senhor. Sim. Que lindeza, minha filha, mas quando a abençoada abriu a boca, Estragou tudo, hein, Paty? acabou, acabou a beleza. Mas é o que acontece. Outro dia eu escutei uma menina falando aqui que existem pessoas gostosas de se olhar, que é o caso dessa menina que eu acabei de falar agora, mas quando abre a boca, a gostosura virou o contrário, né? E tem Não, mas aquelas pessoas que saem, tem aquelas pessoas que são gordinhas, que não estão nem aí para o que dizem a moda, né? Que tem muitas pessoas que costumam seguir esse diabo, para mim é outro diabo, que só serve grande para iludir, beleza, né? né? São pessoas simples, né? E que são gostosas de se ouvir. Você consegue conversar, você consegue trocar uma ideia, você entende o que a pessoa está falando. Então você pensa Sim. na sua balança aí, o que, que vale, o que, que é melhor? Você ter uma lindeza de pessoa do teu lado, que quando abre a boca não te agrega em nada, ao contrário. Ou aquela Sim. pessoa simples, de coração manso, humilde, mas que não é tão linda assim quanto a primeira. Aí você analisa o que é melhor para mim, sabe, Senhor, o que é melhor para mim. Vou dormir com uma pessoa linda, mas que não tá nem aí. Ou vou dormir com uma pessoa que não é tão bonita assim, que aos olhos do Pai, nós todos somos perfeitos, tá, gente? É o que eu costumo falar, não existe pessoa feia, existe pessoa desconectada da fonte, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e aqueles que estão se conectando com Ele estão sempre procurando o melhor para si, seja aparentemente ou na própria vida. Então, não existe gente feia, existe gente desconectada da fonte. Mas tudo é uma questão de observação e mentalidade. Não adianta reclamar do que vive hoje, sabendo que você contribuiu para isso. Deus não tem culpa e Ele não te deu nada que você não quisesse. É porque a E gente tem o quem quer livre-arbítrio e a tem. escolha, né, Paty? Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio e a escolha. E aí, quando as pessoas tomam suas decisões erradas, elas não ouvem a voz de Deus, e aí, simplesmente, quando acontece o pior, elas querem culpar Deus. Exatamente. Exatamente isso. Parece grosseiro o meu modo de falar, mas não é. Tem pessoas que eu costumo falar que são os mimizentos, né? As pessoas dodóis, que o ego delas está tão inflado que elas não se permitem nem admitir que elas estão erradas. Sim, E o primeiro passo para você se conectar a Deus é você ser humilde. O que é ser sim. humilde, gente? Ser humilde é entender que nada é pela força do meu braço. Tudo é pelo favor do Senhor. Eu posso conquistar milhões. Eu posso Bom dia, tocar o Francisco. terror na terra. Bem-vindo. Mas se não for pela vontade do Senhor, eu não vou fazer nada. Eu não sou ninguém. Então, se você não admitiu dentro de você que você é falha, como é, você quer alguma coisa. Sim, Falei ontem no estudo não sei se você escutou o estudo bíblico de ontem, sobre os ateus. Eles não aceitam a existência de Deus, eles não aceitam que Deus criou tudo. Eu não perco a minha energia conversando com o ateu, porque se eles não acreditam que Deus é o Deus da criação, que Deus criou tudo, ele também não existe. Então eu não perco sim. meu tempo conversando com alguém que não existe. Porque eu acredito no Criador. Deus criou todas as coisas. Se ele não acredita nisso, para mim ele não existe. Você conversar com o ignorante, você vai perder para ele, porque ele nunca vai entender o que você quer Não, passar. não é, sabe, é aquilo que eu sempre falo, gente. Tem os que aceitam a palavra do Senhor e tem aqueles que não aceitam, e tá tudo bem. Sabe, a gente não precisa ser inimigo de ninguém. Bom dia, Ruth, seja bem-vinda. Francis também. Bom dia, Francisca. É, eu falei com ela. Francisca e Jaciara, sejam bem-vindas. Papai do Céu as abençoe. Então, Vanessa, tipo assim, vai ter pessoas que vão se entregar, vão aceitar Jesus e vão se dedicar à palavra. E vai ter pessoas que não, né? O próprio Deus fala, a minha palavra não é para todos. Tem aqueles que querem a vida eterna,
né? Tem aqueles que querem morar ao lado do Pai. E esses, sim, vão procurar seguir a palavra. E tem os outros que não, os ímpios, né? Os ímpios, Sim. eles não aceitam a palavra. Eles sabem, mas não aceitam. E tá tudo bem, sabe? É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Deus não quer que você o siga obrigado, sabe? Deus quer que você o siga de coração e sinceridade. É simples, não tem por que complicar. E se a pessoa não quiser, tudo bem. Lembra da pérola aos porcos? Nós Sim. fazemos a nossa parte, nós levamos a palavra. Se ela vai aceitar ou não, já é ela e o Criador, sabe? Nada é forçado, nada forçado presta. É, até porque Jesus não força a gente fazer nada, né? Nada, nada, nada. É tudo por amor e por vontade. Exatamente. Gente, foi um prazer falar com vocês, compartilhar esse conhecimento. Espero que tenha agregado. Caso tenha restado alguma dúvida, a primordial que eu gosto sempre de deixar no coraçãozinho de cada um: boca fechada mata, gente, tá? A tua experiência, uma coisa que você viveu e venceu, pode salvar a vida de alguém. Então, não sejam egoístas, sabe? Abandona esse diabinho de estimação de lado. Abram a boca. Deus quer relacionamento puro e verdadeiro. Não tenha vergonha. Ai, o que vão pensar de mim? Vou pagar o mico na internet. Você está fazendo para quem? Para as pessoas ou para Deus? Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você quer. Agora, se você for fazer por interesse, Ele mesmo vai plantar isso no teu coração. Fica tranquilo. Ele mesmo não vai deixar você fazer isso. Agora, se for para edificar e transformar a vida de alguém, Ele vai te capacitar. Então, abra a boca. Se você pode salvar a vida de alguém com o teu testemunho, com o teu depoimento, não se envergonhe. Vanessa, suas palavras. É só agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade e eu espero que cada palavra que foi dita aqui, eu creio que foi o Senhor falando e eu tenho certeza que Ele usou nossas bocas para falar aquilo que Ele queria que a gente ouvisse, né? E que possa ficar uma sementinha em cada coração que estava com a gente nessa live e que Deus possa abençoar cada casamento, cada lar, né? Que Deus venha nos capacitar para cada dia a gente ser pessoas melhores, não para mostrar para o homem, mas para Deus. Exatamente. Aproveitem o dia, abracem seus familiares, diga que ama, sabe? Eu costumo sempre falar, e acho que vai virar minha frase: sejam luz e sal na terra. Levem clareza e entendimento por onde vocês forem. O sal que Deus manda a gente ser é você levar a sua essência, é levar o seu jeitinho, do jeito que Deus plantou no seu coração. Plante uma sementinha no coração de alguém. Se você ouviu alguma coisa aqui que te agregou, compartilha. Olha, esse pedacinho eu achei que vai fazer bem você escutar. E eu entendi assim, assim, assim o que elas falaram. Eu acho que vai agregar na sua vida. Porque a palavra, gente, ela não precisa de defesa. Ela só precisa ser compartilhada. E Sim. a Bíblia, o que a gente faz aqui, tanto eu como a Vanessa, cada uma com a sua essência? É extrair o que a gente entende da palavra para agregar na vida de vocês, que às vezes, Já mais bem-vinda. que às vezes lê a Bíblia, mas não entende. O que eu e Vanessa fazemos aqui é simplesmente trazer a palavra de forma simples, para que você entenda. Mais uma vez, eu lembro que diariamente eu faço estudo bíblico, diariamente tem a pílula diária, que é aquelas palavras que falam ao coração, está escrito lá no YouTube, mensagem para você, porque geralmente é alguma coisa que aconteceu ao meu redor, que Deus colocou na minha cabeça e eu transformei num conteúdo e trago para vocês. Qualquer dúvida, qualquer orientação, tanto o meu direct está à disposição, quanto da Vanessa também. Aqueles que ainda não estão no grupo do WhatsApp, chama a Vanessa, me chama. A gente coloca lá para a gente interagir. Tem os canais da Vanessa aqui no Instagram. Tem o meu também, está aí à disposição. Sigam a nós duas para vocês ficarem sempre por dentro. Todo sábado, às 8 horas,
tem live aqui no canal. Eu também salvo lá no YouTube, se eu conseguir, né? Já passou de 1 hora. Mas, gente, o importante é a gente falar de Deus. O importante é a gente aprender, canalizar tudo que nos acontece de forma positiva para entregar a palavra. Seja ajudando a uma pessoa que está passando por uma dificuldade. A gente leva a luzinha, sabe? Cada um com a sua essência, né? Cada um com o seu tempero. Aqui a gente procura ser luz e sal na terra. A E mesma a gente coisa que a aprende gente... também, né, Tati? Oi, amor? Eu tô falando, a gente leva a sementinha e aprende também, porque é o momento que a palavra, a gente lança a palavra, ela também é pra gente, porque a palavra de Deus fala que ela é uma espada cortante de 2 gumes. Então ela corta pra lá e corta pra cá. Por que que eu falo que a vida do cristão é um eterno aprendizado? Porque Sim, quando você está agregando valor na vida do próximo, você está aprendendo também. sim, Tudo é aprendizado. Se você abre os olhos da fé, você mesmo enxerga que tudo é aprendizado. Não só os bons momentos. Eu costumo falar que os bons momentos são para ser agradecidos. E os maus sim. momentos são para ser compreendidos. Porque, com certeza, você está passando por uma dificuldade hoje, analisa, porque ali tem um aprendizado para você. Costumo falar também Sim. que os obstáculos é Deus te falando, você está na zona de conforto, se mexe. Não é aí que eu quero você. Seja bem-vinda, Bárbara. Estamos no finalzinho, mas seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Então é isso, gente. Curtam seu sábado, sabe? Se conectem com o Criador. Tire um momentinho só para você e ele, sabe? Seja no íntimo do seu quarto. Você não precisa detalhar a tua vida, porque ele já sabe, mas procura falar para ele aquilo que te incomoda de verdade. Conversa com Sim, Jesus, chama ele como se ele fosse um amigo seu. Aquela pessoa você não tem. Eu não tenho muito, raramente, Vanessa e eu, a gente quando pode, né, Vanessa? A gente sempre conversa muito. A Vanessa me ajuda muito. Deus usa muito ela para falar comigo. E às vezes às vezes eu nem falo. Eu tô com uma dúvida aqui, ela me chama já com a resposta. Eu só tenho que agradecer. toda a honra e glória para ele, né? Não é? É isso. Então, vocês que estão nos ouvindo, pratiquem, pratiquem. Conecte-se a Deus, converse com Ele como se estivesse conversando com uma pessoa e não tenham vergonha. Ai, o meu marido Sim, vai escutar. Que escute. Você está sendo exemplo. E olha lá, minha sim, mulher está conversando com Deus. No primeiro momento, ele pode ser leigo e rir, mas depois ele vai rir da própria ignorância. Pelo menos sim, ela tá pedindo por nós. sim. Tem que ter Seja oração no ar. exemplo, né? Você quer mudar, exemplo, você quer mudar a cabeça do seu marido, seja exemplo, sabe? As pessoas aprendem pelo observar e pelo ouvir. Se você só falar, fulano é assim, parece o contrário, o reverso, o resultado. Mas quando você aplica, quando você mostra, a pessoa aprende. E tenha fé, gente, tenha fé. Se não acreditar, milagre não acontece, né, Vanessa? Não, Abençoado é. sábado. A gente quer terminar e não quer, né? A gente quer terminar e chega um assunto diferente. Falar de Deus é muito bom. Por mim, eu Meu fazia uma amor, eu visita. amo. Você me conhece. Se deixar, nós falamos o dia inteiro. O meu sonho Mas quer falar um mais dia, alguma coisa? um dia, o meu sonho, Paty, é um dia a gente tornar esses momentos presencial mesmo, Uau! num lugar bem espaçoso e reunir o máximo de mulher para abrir a mente dessas mulheres dentro da palavra Ufa! do Senhor e ver mulheres aí cheias de Deus, né, transbordando por aí, o testemunho de vida. É isso, o desejo que eu tenho no meu coração. Eu creio que Deus ele vai fazer essa obra. Amém. É o que eu falo, a gente pode achar difícil e até impossível, mas para o nosso Criador, É, nada é nada, impossível. nada, nada, nada. Vanessa, um beijo no seu coração, Papai do Céu te abençoe. Beijo, Paty. Você tem um dia iluminado. Obrigada pela tua presença Boa aqui. noite. Obrigada por compartilhar a tua sabedoria. Papai do Céu continue te usando, assim como a mim também, que é o que eu peço diariamente. A gente continue fazendo o nosso trabalho de formiguinha, que é levar a palavra do Senhor aos corações, transbordando, incentivando, né, que as pessoas também compartilhem a nossa palavra, ou mesmo falem, né? Sim, Aprendam que a boca fechada não ajuda ninguém, nem ela mesma. O conhecimento retido, o conhecimento guardado, ele não agrega. Pelo contrário, ele perde o valor.
Então a gente tem que falar de Deus mesmo, tem que transbordar. A palavra é essa. Quanto mais você transborda, mais semente Deus te dá para você continuar transbordando. Beijo no coração de cada um. Vou encerrar. Vanessa, qualquer coisa, você me chama no WhatsApp também. Aqueles que quiserem falar ou perguntar, os canais Senti estão falta da aqui. Simone hoje, Paty. Ela não entrou. Oi? Hoje eu senti falta da Simone aqui na live, que ela não entrou. Eu acho que Simone, semana passada, falou que hoje não daria. Você lembra? Oi, Raimundo, fala pra trazer cachorro aí. A Você lembra cachorra que ali. na semana passada, naquele encontro que a gente fez lá Ah, no WhatsApp, ela falou que hoje não daria para ela, porque eu acho que ela ia trabalhar? agora eu tô lembrando, foi mesmo. É. Mas depois a gente conversa. Se quiser fazer um encontro mais tarde também, a gente conversa. Vamos conversar nos bastidores. Vamos liberar o pessoal para tocar o terror na terra. Gente, muito Gente, obrigada. Abençoe cada um obrigada que pela assistiu essa presença de live. cada um. Que Papai do Céu os abençoe E ricamente. Que estamos vocês aí. aproveitem Se com precisar seus de alguma coisa, familiares. só chamar no zap. Isso. Chama a gente aí que a gente conversa. E no próximo sábado, às 8 horas, estaremos aqui novamente. Sim. Beijo no coração de cada um. Tchau, Paty. Tchau, amor.